Fala aí, galera, beleza? Aqui é o chefe Aguiar, do Tsubá. E aí, tudo bom? Eu sou a chefe Bárbara Garcia, sou do Panelis. Hoje a gente vai abordar uns assuntos que podem provavelmente influenciar vocês nas suas próximas experiências. Então, chefe Bárbara, você que trabalha com rodízio, hoje, qual é a maior dificuldade que você encontra fazendo isso? No rodízio, a maior dificuldade que a gente encontra, infelizmente, é o processo de formiguinha, é trabalhar com a educação do nosso cliente e fazer com que ele entenda a parte mais importante. O nosso chari, que é o arroz temperado para sushi, ele é responsável por 60% do sabor do seu sushi, do seu rossomaki. Então, as pessoas que vão para o rodízio, elas às vezes não têm a educação de entender que aquele ali é para você saborear. Ali é o que você vai encontrar o seu umami. Você vai fazer a junção do pescado com aquele chari e é ali que está todo o sabor. Às vezes o cliente vai para um rodízio e ele acha que, na maioria das vezes, o arroz a gente está ali colocando só para encher, só para fazer algum volume. Mas não, ele é o sabor. Ele é o transformado pelo sabor. E o que muita gente não sabe é que, o arroz enche. Na verdade, no Japão, se come muito arroz. Então, o arroz na culinária, na cultura japonesa, é muito importante. É o que a chefe Bárbara falou. É grande parte do que você vai comer, a experiência que você vai ter, é do arroz. E não é qualquer arroz. É um arroz de extrema qualidade, é um arroz que exige um método de preparo diferente do arroz que você come em casa. O tipo do arroz é completamente diferente, o preço do arroz é completamente diferente também. Então, assim, são coisas que às vezes você que está sentado comendo e não tenha essa informação, é bacana você entender isso e olhar com outros olhos quando você estiver comendo, né? Se deixar abraçar pela experiência. E aí, chefe, você? Você foi o primeiro Izakaya de Nova Iguaçu, a primeira casa de ramen que a gente tem em Nova Iguaçu. Quais as dificuldades que você tem encontrado? Então, cara, fácil não é. Ainda mais pela proposta, né? Pelo trabalho de formiguinha, igual você falou, de tentar explicar para o cliente que ele já está acostumado, que ele já foi educado de uma forma, você tentar explicar de outra forma, às vezes é muito complicado. Mas hoje, a maior dificuldade que eu tenho é o entendimento dos pratos. Porque muitas vezes a pessoa, ela chega para poder comer aqui, e aí ela come tudo. Mas a maioria come o macarrão, come os toppings, come a proteína e deixa o caldo. Sendo que o caldo do lamen é a parte mais importante do prato. Aonde está a alma do prato, aonde teve o maior trabalho, com os insumos mais selecionados, por horas, para servir isso para o cliente. Então, na cultura, na culinária, né, oriental, ela tem muito essa questão do respeito em relação à comida. E eu, como cozinheiro, como chefe, para mim soa como um desrespeito. Porque a parte que mais deu trabalho do prato, a pessoa acaba descartando. Aí, às vezes a pessoa pode falar assim, chefe, é porque eu acabei errando a mão no shoyu, eu botei muita pimenta, eu não consegui comer por causa disso. Come aos poucos, adiciona um pouquinho de shoyu, aí prova. Quer pimenta? Bota um pouquinho de pimenta e prova. Às vezes a pessoa nem prova e já adiciona coisas. Sabe? Como ela vai saber qual é o real sabor do prato se ela nem prova antes? Essa é a mesma questão que a gente pontuou agora há pouco, sobre o chari, que são as nossas bases, o caldo e o chari. E é o que mais dá trabalho, é o que a gente mais tem cuidado para fazer o chari cru. Um caldo que leva horas para ficar pronto. E as pessoas às vezes não dão valor. Mas é ali, tá? Total o sabor. Chefe Bárbara, o que você acha seria importante para que os clientes entendessem, tivessem conhecimento, para eles identificarem quando o sushi, o sashimi deles chegarem na mesa deles e eles falarem assim, cara,
isso aqui tá bacana, isso daqui foi feito por alguém que conhece, sabe, esse tipo de coisa. Desde o momento da limpeza do pescado até o prato que chega na mesa do cliente, você consegue ter alguns pontos de noção, mesmo você sendo o cliente final. Você consegue ter alguns pontos de noção de técnica. Um exemplo é uma parte que fica, a parte escura, que fica entre a pele do peixe e a carne, que é a parte marrom, usando o salmão como exemplo. É o shiai, que é a parte marrom. Você tem um sabor mais pronunciado ali. Muitas vezes acontece do prato chegar na mesa e no netar, aquele peixe que fica em cima do arroz do sushi, vem com aquele filetinho na lateral, que é um pouco mais prateado, marronzinho. Essa parte é o shiai. Quando o seu prato chega na mesa com essa parte no netar, seu sushi, que é essa listrazinha, de uma cor diferente do restante da peça do salmão, significa que o seu sushi man, a pessoa que produziu o seu prato, bem técnica, sabe o que está fazendo. Cara, e assim, às vezes a pessoa leiga, né, ela acaba não tendo noção do que é realmente um peixe fresco, do que é realmente um corte bem feito, que às vezes a pessoa vai comer num rodízio e aí usa um corte que nem existe, né, para servir para o cliente e o cliente fica super satisfeito com isso, mas às vezes fala, tem aqui um Suzukuri de barriga de salmão. A pessoa fala, barriga? Não gosto de barriga não. É a parte mais nobre do peixe e quando é executado a retirada da pele da barriga da forma correta, fica um prateado lindo, né? Naquela parte da peça, né, chefe? Então, assim, além de agregar mais sabor, ainda tem um aspecto da apresentação que fica lindo, que fica maravilhoso, que fica muito bonito. E a culinária oriental é isso. Você come primeiro com os olhos, para depois você degustar. Aproveitando que você trouxe para a conversa um prato chamado sugikuri. É uma técnica de corte de sashimi. O sugikuri é uma técnica de corte que é um sashimi mais fininho. Ele fica no prato. Quanto mais fino o sashimi é feito, mais técnica o sashimi tem. E mais ampliado para o faca. Não adianta tentar fazer com aquela faca com barriga que você tem aí, que eu sei que você tem. Lá no restaurante, os meus clientes já estão acostumados a utilizar todos os molhos disponíveis na bancada. Mas no izakaya não dá para fazer assim. Como é que funciona? Realmente não dá. Até tentam, mas não dá. Porque o que acontece? Aqui, no Tsubá, todos os pratos que vão para sua mesa, a grande maioria já está pronto para consumo. Você não precisa adicionar nada. É só você pegar e comer. Você não precisa de uma piscina de shoyu para poder mergulhar o seu prato ali e você comer, né? Quando vai um recipiente para você colocar lá um pedacinho, né, que serve de nozoki para você botar o seu molhinho, vai um pratinho. Mas na maioria das vezes você não precisa. Não adianta você pegar um takoyaki e querer matar ele afogado no shoyu, porque não tem necessidade, ele já tá cheio de molho, ele já tá com topping, é só você pegar e comer, cara. Não faça isso, por favor. Então, assim, na dúvida, às vezes é mais fácil você perguntar, porque a forma que você vai consumir influencia na sua experiência, influencia no resultado final, que é o que a gente tenta levar para você aqui. O melhor. Mas às vezes não adianta. O prato tá pronto para comer e você adicionar coisas que, né, vai diminuir a qualidade e o sabor do prato. Exatamente. E aí você nunca vai saber qual é o gosto daquele prato, porque morreu. Chefe Bárbara, então, tem algo que às vezes acaba acontecendo aqui que eu acho que acontece lá também. O tempo de preparo e entrega dos pratos para o cliente. Isso, às vezes, acontece aqui do cliente, ele sentar para comer e o prato dele demorar um pouquinho mais, mesmo ele vendo tudo que está acontecendo aqui com a cozinha aberta, e aí ele acaba ficando chateado porque ele já chegou aqui com muita fome e ele quer comer rápido. Só que
cara, assim, às vezes é impossível de você fazer isso rápido. Ainda mais aqui, o Izakaya, que tem volume de coisas. E lá, cara, lá no Panda, como funciona essa questão de tempo de entrega dos pedidos da mesa, de preparo, como o cliente reage e, o mais importante, como o cliente entende isso ou como você gostaria que o cliente entendesse esse tipo de coisa? Bom, lá no Panda, a gente também tem a linha aberta, a gente também tem mesa no balcão, e os clientes têm o acesso a ter o preparo, todo, o bar. Sim, alguns clientes têm essa necessidade, que são mal acostumados, com às vezes um restaurante que já tem tudo pronto, e na maioria dos lugares são assim, fica tudo pronto. Mas a gente tem que entender que a comida oriental, ela é muito fresca, e ainda mais quando se trata de peixe cru, precisa de uma manipulação com mais cuidado. Isso vai demandar um pouco mais de tempo. Então, às vezes, o cliente que está mal acostumado com outro restaurante que já tem tudo pronto, um buffet, ele não consegue fazer a diferença de que, se está pronto, a qualidade vai cair. Principalmente se é feito na hora, muitas pessoas não sabem. O arroz que é servido no sushi não vai gelado. Exatamente. Não. Ele tem que estar ali morninho, temperatura ambiente. E outra coisa até que eu achei que você foi muito suave, que eu acho que é bacana expor, às vezes você vai comer num lugar que a produção do teu sushi, do teu hot, do teu makimono, do teu joy, do teu tudo, tá lá desde o dia anterior. Então assim, não tem nada de fresco. Já tá pronto, já tá nos bandejão, já tá filmado, é só abrir, cortar e mandar para você. E essa questão de manipulação da comida, ainda mais do peixe cru, que é fresco, não é simplesmente pegar e cortar ele, né? E às vezes o cliente ele ainda fala assim, mas tudo que eu pedi é cru, não precisa nem cozinhar e tá demorando. Pô, cara, reveja onde você tá comendo. Porque se passar mal aí é um pulo, tá? Exatamente. É muito perigoso. É muito perigoso. E é exatamente o que você falou. Não é só chegou da peixaria e vai cortar. Por isso que lá no nosso restaurante, e acredito, tenho fé que na maioria deles seja assim, que cada um vai limpar o seu peixe, tratar o seu peixe. Que lá a gente faz um processo de shiojimiri, que é um processo de sal, sujimiri, que é um mergulho dos filés de peixe, numa solução de água com vinagre. Eles vão ser secados, vão ser embalados. Então, tudo isso demanda um tempo e um tratamento. Assim a gente esperava que fosse em todos os lugares. Mas... Por isso que é importante você saber não só a procedência do que você está comendo, mas também a qualificação do profissional que está fazendo a sua comida, né? Muitas vezes você chega num restaurante, você não tem acesso da produção, do que está sendo feito, do que está sendo cortado, e isso aí é muito importante, cara. É muito importante. Às vezes, a pessoa que está preparando o seu prato, ela não faz da forma correta, não porque ela não quer, mas porque ela não tem conhecimento. Simplesmente não teve a oportunidade, mas, infelizmente, a gente tem que sempre cuidar da nossa saúde. E eu acho que comida feita da forma errada, ela pode causar muitos males à nossa saúde. Esse ponto que você trouxe é exatamente sobre isso. Saber onde você está comendo. Porque o profissional, na maioria das profissões, você tem que estar sempre em crescimento, sempre estudando. Então, sempre procurar um lugar onde o profissional está investindo nele mesmo, tem conhecimento. Conhecimento é o maior bem que a gente tem. Gente, então é isso. Se vocês gostaram desse conteúdo, dessa conversa que a gente teve aqui hoje e querem mais vídeos nesse formato, né? Ou sugestões de vídeo, né, Chefe Bárbara? Se você curtiu, comenta aqui. Se você gosta que a gente faça esses vídeos, se você quer que a gente faça alguma coisa diferente, e compartilha. É isso aí. Valeu, galera. Espero vocês aqui no Tsubá e lá no Pandalis. É isso.